do Espírito Santo à frente deste trabalho, e estamos aqui para honrar e exaltar o nome santo de Cristo Jesus, nosso Salvador. Noite de terça-feira, noite fria, chuvosa, né? Diz que hoje está sendo um dos dias mais frios, quebrando o recorde dos últimos 5 anos. Meu Deus! Está frio. A igreja está vazia. E muitos estão procurando aconchegos. Eita, papai. Muitos estão procurando prazeres. Desse jeito. Muitos estão esquecendo, principalmente num feriado prolongado. E Deus me colocaram uma palavra no coração e quero compartilhar esse sentimento, quero compartilhar essa revelação, quero compartilhar essa escritura. E as poderosas palavras do Senhor, elas jamais voltam sem a sua eficácia. Glória a Deus. Confiamos que tem endereço certo. Eu creio. Em nome de Cristo Jesus. Foi lido hoje aqui a leitura oficial, a leitura de abertura do culto, em Lucas capítulo 15. E por coincidência, a palavra está em Lucas capítulo 15, mas na sequência da leitura. A leitura oficial foi colocada sobre as duas parábolas, a da ovelha perdida e da dracma perdida, mas nós vamos prosseguir com a parábola do filho pródigo. Lucas capítulo 15, versículo 11 em diante. Lucas capítulo 15, versículo 11 em diante. Aos que nos acompanham pelo Facebook ou pelo YouTube, em nome de Jesus, acompanhe a leitura. Se possível for, se desprenda e pegue um exemplar bíblico e acompanhe em nome de Jesus. Amém? Diz a palavra do Senhor, versículo 11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele partiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu ao seu pai, e moveu-se de íntima compaixão. Viu-o seu pai, e moveu-se de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e traze-me um bezerro cevado, matai-o, e comamos e alegramos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu as músicas e as danças, e chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse: veio teu irmão, e teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, nunca transgredi os teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado?
E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos, porque o teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi-se achado. Aleluia, glória Amém? a Deus, amém. Louvado seja Deus. Jesus Cristo, em tua plena sabedoria, ele vinha rodeado de uma grande multidão, e os seus sermões eram constantes. As suas falas, as suas pregações, os seus ensinamentos, as suas instruções eram poderosas em ação. Aleluia. As palavras de Jesus causavam mudanças, confrontos. É verdade. As pessoas que ouviam as palavras analisavam de uma forma que entendiam. Não eram como palavras pregadas aos tempos com teologia ou com terminologia na pronúncia ou com o linguajar, com a política correta da expressão. Mas Jesus falava de um modo simples para as pessoas simples. Jesus expressava de um modo simples para que as palavras fossem compreendidas e chegassem ao coração e causassem mudança. Aleluia. Ele fez, ao decorrer desse sermão, algumas parábolas. Ele fez parábolas interessantes e poderosas, Glória a Deus. parábolas acerca das providências, parábola acerca da grande ceia, parábola do primeiro assentado, convidado. Ele fez diversas parábolas, mas no capítulo 15, Lucas expressa a parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma perdida. Aleluia. Em ambas parábolas, o proprietário correu atrás. Verdade. Em ambas parábolas, o dono das 100 ovelhas armazenou, guardou elas em local firme, e 99 delas, e saiu a procurar aquela que estava perdida. Aleluia. A ovelha, ela por si própria não tem grau de direção. Eita. Ela por si própria, ela não consegue se locomover decorando o caminho. Olha aí. A ovelha, ela se perde com facilidade. Qualquer coisa distrai. Qualquer coisa rouba a atenção. Meu Deus. E é uma verdade. Dentro da igreja, nós vemos que muitos estão dentro da casa do Senhor, mas estão como aquele jovem Eutico, lá em Atos capítulo 20, em cima da janela, no terceiro andar, observando a pregação de Paulo, mas ao mesmo tempo de olho lá fora o que estava acontecendo. Meu Deus. Qualquer coisa roubava a atenção, qualquer coisa fazia ele perder o foco. E uma dessas foi a parábola das ovelhas, e a Bíblia fala que aquele pastor pegou aquela ovelha, colocou em seu ombro, se alegrou e comemorou com seus amigos. Aleluia. Da mesma forma foi a parábola da dracma perdida. A dracma era o pagamento do dote de um casamento. Cada uma dracma valia como o pagamento de um ano de trabalho braçal. Era muito caro, era muito difícil acumular para pagar o dote, para a realização daquele pagamento. Geralmente o pai da noiva exigia. Então era de muita valia a noiva guardar aquelas dracmas, mas ela faz um exemplar de que ela perdeu. Nessa parábola Jesus fala que ela perdeu uma das dracmas, e no mínimo ela ficou apavorada. Meu Deus, eu perdi um dote, uma parte do dote que ele lutou muito, o valor de um ano de trabalho. Eu não posso fazer satisfeita. Ligou o candeeiro em sua casa, varreu diligentemente e procurou com todos os detalhes até encontrar. Quando encontrou, relatou: olha, perdi, mas encontrei. Vem se alegrar comigo. Chama as vizinhas, as amigas, e todas comemoram. Glória a Deus. Só que a palavra do filho pródigo é diferente. No mínimo, os pensamentos e os anseios desse filho pródigo já estavam em cima do muro. Ele estava trabalhando com o pai, mas de olho nas notícias que vinham de fora da fazenda. Ele estava trabalhando com o pai, mas atentos aos prazeres e aos comentários que o mundo oferecia. O embaraço com o mundo, a amizade com o mundo, a Bíblia fala que faz o homem se tornar inimigo de Deus. Aquele que tem amizade com o mundo se torna inimigo de Deus. Quem fala é a palavra do Senhor. Verdade, Deus. E às vezes nós achamos que temos o domínio próprio, mas o convívio com as más pessoas acaba te corrompendo, acaba te corroendo. Talvez essa foi a ação daquele filho pródigo. Aquele pai, aquele fazendeiro, tinha 2 filhos, um mais velho e um mais novo. E o mais novo, talvez por falta de maturidade,
se deixou levar com facilidade. Eita, De repente ele indava o pai e num pedido que não existia, não tinha procedência, não tinha nenhum tipo de causa que lhe desse essa razão, mas ele pediu parte da fazenda, metade do que era de herança dele permitido. Mas herança é dada quando morre, herança não é dada quando está vivo. O pai estava vivo, não tinha cabimento do pai fazer aquele questionamento. Aquele pai se sentiu defraudado, aquele pai se sentiu roubado. Aquele rapaz está fazendo o quê? Está me ignorando, está querendo que eu morra. Meu filho, ele está desejando a minha morte para que receba os bens financeiros. meu Deus. Sabe que muitas das vezes o crente na casa do Senhor, o cristão, aquele que se intitula discípulo de Jesus, que está na igreja com o propósito de engrandecer, obedecer, anunciar o Evangelho, às vezes se torna um filho desse, Meu Deus. que só está afim da herança, que só está afim dos benefícios, que só está afim de proveitos próprios. Verdade. Aquele filho indaga, pai, me dá parte da herança. Quanto que vale a fazenda X? Divide em dois aí, eu tenho outro meu irmão, eu tenho ciência, me dá parte dela. Meu Deus. O pai podia falar, não vou dar, você não tem direito, eu estou vivo. Faço do meu bem o que quero enquanto estou vivo. Verdade. Mas o pai não questionou, não arrumou caso. Talvez se o pai tivesse renunciado aquele pedido e falasse, não, fica no teu trabalho, sustenta o teu trabalho, talvez aquele menino não seria um filho que ele queria, formasse rebelião, os pensamentos se tornariam outros. Ele talvez não teria mais o amor do filho e decidiu repartir. Meu Deus. O filho mais velho, no mínimo, ficou indignado. Que história é essa? Está pegando metade do valor da fazenda? Todos trabalham aqui, de repente esse menino, o mais novo, eu trabalho muito mais que ele, eu sou mais velho do que ele, quantos anos mais na frente que ele? Eu tinha o direito, sou primogênito, mas de repente o mais novo toma essa vantagem. Que história é essa, meu pai? O pai reparte. Pouco tempo depois, aquele menino novo, imaturo, cheio de sonhos, Meu Deus. troca tudo o que ele tinha e não enxergava, todo o carinho, todo o compromisso diário com o alimento, o compromisso diário com o abrigo, o compromisso diário com roupas, o compromisso diário com o seu bem-estar que o pai lhe proporcionava. Troca por aventuras, troca por uma vida que achava que era melhor. Quantas pessoas estão dentro da casa do Senhor hoje, mas com o coração no mundo, louvando o Senhor Jesus dentro da igreja, mas de coração estão afastados. Verdade. Os pensamentos estão lá nos prazeres mundanos. Meu Os Deus. pensamentos estão lá, muitas das vezes no shopping, estão muitas das vezes na namoradinha, estão muitas das vezes na compra do carro, estão muitas das vezes na viagem que está programando, estão muitas das vezes na rodinha, no fluxo que está na esquina, Meu Deus. no barzinho com os amigos. Quantas pessoas estão vivendo uma vida corrompida dentro da casa do pai? Verdade. O pai não queria essa corrupção dentro da sua casa, ele decidiu dar. O pai não queria que esse tipo de mundanismo entrasse na casa e decidiu dar parte da herança. Deus. Pouco tempo depois ele junta o que tem e vai para o mundo, Olha aí. vai para outra terra, vai para outro local, vai para uma cidade longe. Ele não queria ser conhecido nem reconhecido. Meu Deus. Ele simplesmente queria bancar de patrão. Viveu irresponsavelmente. Meu Deus. Ele viveu de uma forma, aqui a leitura ou a expressão bíblica fala que ele viveu, ali ele desperdiçou o valor da sua herança, o valor da sua fazenda, de uma forma dissoluta ou dissolutamente. Em algumas traduções diz que ele viveu irresponsavelmente. Meu Deus. Irresponsavelmente. É verdade. Eu tenho dinheiro, eu vou gastar. Eu tenho posses, eu vou comprar. O dinheiro é meu, é o meu futuro, é o meu prazer, é a minha alegria, e eu vou realizar. Meu Deus. Os desejos de toda a ostentação que esse mundo oferece, de todos os prazeres carnais que esse mundo oferece, corromperam. E com condições de viver aquilo, o diabo facilmente manipulou a vida daquele rapaz. Meu Deus. Como hoje nós vemos que as pessoas estão, infelizmente, sendo manipuladas pelos seus prazeres e incentivadas por demônios e esquecem dos valores da casa do Pai. Oh, Jesus. Pessoas que estão vivendo vidas que no passado tinha
conforto, abrigo, tinha toda a proteção, tinha todas as dádivas que o ministério pode oferecer, que a presença do Espírito Santo pode oferecer, que o auxílio de um pastor pode oferecer, que a oração do grupo da igreja pode oferecer, todo um abrigo espiritual, estava vivendo na presença do Senhor, tinha intimidade, vida de oração, tinha uma vida que o Senhor protegia e também o defendia, que entrava com provisões e fazia o milagre acontecer. Deus cuida dos que é seus. Deus cuida dos seus fiéis. Em Isaías nos ensina, capítulo 46, que não há um Deus como o nosso Deus, que se dedica tanto em cuidar e abençoar e lutar em favor dos que nele esperam. É verdade. Obrigado, meu Deus. Deus é fiel, jamais desampara aqueles que estão na sua presença. Mas aquele rapaz não quis saber dos valores do pai, não quis saber do relacionamento com o pai, não quis saber do que a casa lhe proporcionava, a fazenda lhe dava. O prestígio que o pai lhe dava, para ele perdeu o valor. Começou a se envolver com meretrizes. Começou a se envolver com vida noturna. Começou a conviver com os vícios. Começou a viver com a bebedeira. Começou a viver com as drogas. Mas pastor, naquela época tinha tudo isso? Tinha, infelizmente tinha. Começou a conviver e mostrar o que não era. Quantas pessoas que estão perdendo as suas famílias, quantos pais de família estão perdendo as suas esposas, porque começam a beber uma cervejinha no fim de semana, e daqui a pouco está envolto, enlaçado, amarrado, aprisionado pelo álcool. Entram num bar, são sóbrios, e depois de tanto beber, aquele homem parece que é rico, porque quer pagar bebida para todo mundo. Pouco tempo depois de beber, aquele homem se torna o homem mais bonito, porque quer flertar com todas as mulheres do bar. Pouco tempo depois que ele começa a beber, ele se torna o homem mais forte, quer bater em todo mundo. A corrupção moral, a corrupção financeira, a corrupção ética destrói, os vícios acabam. Quantos jovens com o futuro na frente, quantos jovens cheios de planos e projetos para o seu futuro, estudando, fazendo faculdade, em plena carreira, descobrem as drogas e saem dos caminhos do Senhor. Descobrem as drogas, começa com um pequeno cigarro, começa com um pequeno tragada, começa com um tapinha nas costas, experimenta o primeiro cigarro de maconha, e daí em diante se vê aprisionado, se vê afundado. O choro é real, o relato que a gente vê nas ruas de pessoas que estão morando hoje embaixo das pontes. Conversa com uma delas, a primeira coisa que ela vai falar: comecei com o trago que um amigo me ofereceu. Meu Deus. Pessoas que estão vivendo a vida dissoluta, filhas que não estavam satisfeitas com a criação, que estavam com o desejo de evoluir, de ser rica, bem sucedida, saíram do abrigo dos pais, saíram dos caminhos do Senhor e acharam que estavam aptas para tocar os seus caminhos, e no futuro, distante, isoladas, achando que independência era tudo que queria, se envolveram com a prostituição. A necessidade bateu e começaram a viver em prostíbulos, começaram a vender os seus corpos, começaram a se afundar em dívidas, começaram a ter a sua moral, a sua ética destruída. Pessoas que perderam a sua identidade, os seus valores próprios. Aquele rapaz que a Bíblia inspeciona e nos expressa como filho pródigo, ele gastou um valor tremendo, um valor grandíssimo. Mas como pastor, você sabe que era grande? Porque em certas situações nós vemos que aquele fazendeiro tinha muitos empregados ao seu favor. Em algumas traduções bíblicas falam o jornaleiro do meu pai. Aqui falam trabalhadores do meu pai, mas algumas traduções dizem os jornaleiros do meu pai. Na época, os trabalhadores ou os jornaleiros, como eram ditos, eram homens que trabalhavam pela diária. Aleluia. Então tinha serviço diário. Eram muitos trabalhadores ganhando a sua diária. Não tinham compromisso com a fazenda porque tinham muitos trabalhadores. Porque geralmente quando tem poucos trabalhadores são aqueles efetivos. Mas quando o trabalho é muito grande, ele contratava por diárias, então a fazenda era grande. Aleluia, meu Deus. A fazenda era grande. O valor que ele embolsou, colocou no bolso, nas malas, colocou em suas pertences e saiu para outra terra. Saiu com valores enormes.
Deus. Ele poderia pensar, vou investir. Poderia pensar, vou abrir um comércio. Ele poderia pensar, eu vou projetar o meu futuro. Esse dinheiro vai ser a base. Eu vou mostrar para o meu pai há poucos anos à frente e vou voltar para ele e falar, pai, não só conservei, mas aumentei a fortuna, a minha herança, e hoje estou aqui como um filho bem-sucedido, estudado, capacitado, um dono de uma empresa, com funcionários ao meu mercê, ou comprei uma pequena terra, formulei uma roça, uma plantação, contratei empregados. Eu segui os seus passos, eu segui os seus ensinamentos, os seus valores. Eita Deus. Mas não. Olha aí, Jesus. Os prazeres carnais dominaram. Meu Deus. A Bíblia nos ensina, olha só o que a Bíblia nos ensina. Ensina ao teu filho no caminho que se deve andar. Aleluia. E por mais que ele envelheça, jamais se desviará dele. Glória a Deus. O temor fica no coração, as palavras, o ensinamento, o caminho, a luz da palavra, a rocha, a estrutura da palavra, ela fica fundada no coração do homem. Verdade. Glória a Deus. O próximo versículo nos enfada, olha só. Versículo 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Meu Deus. Mais uma vez eu digo que em algumas traduções bíblicas diz assim, ó, que depois dele ter gastado todo o valor que tinha, coincidentemente começou uma grande fome. Meu Deus. Você acha que foi coincidência? Não foi coincidência. É verdade. Aqui ele gastou tudo, depois que ele gastou tudo que tinha, Deus começou a agir. O coração dele começou a ficar mais suscetível, mais sensível à voz de Deus. Porque enquanto o homem está nos seus prazeres carnais, enquanto o homem está nas suas conquistas, nas suas compras, eles vão fluindo e ostentando, e jamais ele vai se lembrar de Deus, enquanto tudo está dando certo. Enquanto a conta bancária está cheia, enquanto estiver andando com seu carro importado, enquanto estiver na sua casa própria, com a sua empresa prosperando, enquanto estiver gastando em viagem, enquanto estiver gastando com roupas, enquanto estiver vivendo uma vida de luxo, não vai abrir o coração para o Senhor. Verdade, meu Deus. Não querem saber do Senhor. Oh, meu Deus. Se houver algumas pessoas, a exceção da regra, porque a grande maioria, a grande percentual, um grande número, a real é essa, que estando próspero não quer saber da casa do Pai, estando próximo não quer saber de cuidar dos humildes, estando próximo não quer saber de amar o próximo, Meu Deus. estando rico, bem sucedido, não quer saber se doar, de honrar mais o próximo do que a si mesmo, como ensina Jesus em seus feitos. Aleluia. Coincidentemente, Deus começa a trabalhar na vida daquele homem. Coincidentemente, Deus começa a apertar a situação. Você pode ver que a fome não foi no mundo, a fome não foi nas nações, a fome não foi em todos os locais, a fome foi só naquela terra. Meu Deus. Foi só onde aquele menino estava. Olha aí. Foi só onde aquele rapaz estava. Deus, poderoso. Perdeu tudo e de repente entrou uma crise na cidade. Meu Deus. Perdeu tudo e de repente começou uma escassez. O desemprego surgiu. A dificuldade no comércio surgiu, a compra de alimentos, de bens, a ostentação acabou, os valores acabou, sumiram os seus amigos, Eita. se sentiu só, perdeu tudo que tinha. Eu imagino que tudo que ele tinha comprado, ele começou a se desfazer para não passar de fome. Todas as roupas de grife começou a vender barato para não passar fome. Ele não teve nenhum tipo de pé de meia, não pensou no futuro. Meu Deus. De repente ele começou a se desfazer. Quer um exemplo? Até os calçados que ele tinha no pé, ele vendeu, estava descalço. Meu Deus. Ele perdeu o que tinha, começou a viver uma vida realmente de necessidades. E aí entra o mover de Deus. É Jesus. Mas pastor, Deus não é amor? É amor. Deus não é amor, pastor? É amor. Por que fez aquele homem passar fome? Porque ama. Eita. Porque se tivesse deixado ele numa vida de alegria, de prosperidade, que o dinheiro crescesse, e ele ficasse o resto da vida em bebedeiras, em drogas, em orgias, gastando com prostitutas, vivendo uma vida de irresponsabilidade, ele nunca voltaria para a casa do Pai. Verdade. A fome, quem tem fome tem pressa. A fome mudou a moral. Dizem os psicólogos, os grandes estudiosos da psicologia, que você quer
você quer abater o orgulho de um homem, é fazer ele passar fome. Meu Deus. Você quer abater o ego de um homem, é fazer ele passar fome. A fome muda a perspectiva, muda o intelecto, muda o ser humano. A fome tem esse poder. Não é desejo de comer, não é ficar sem almoçar e sem jantar num dia e no outro dia você acha que está morrendo de fome. Não, fome. Meu Deus. Onde teu organismo entra no estado de defesa, onde ele entra no modo de sobrevivência, onde a mente dá autorização para que as gorduras corporais sejam consumidas para que não entre o organismo em colapso. Eu imagino que Deus fez aquele menino passar fome de verdade. É verdade. Meu Deus. Ele começa a procurar empregos, vivendo como um mendigo. Todo o luxo, tudo que ele comprou, ele já tinha perdido. Meu Deus. Ele não encontrou ninguém que estendesse a mão, ele não encontrou ninguém que estendesse para abrigá-lo, para alimentá-lo, para agasalhá-lo. Não. Nessa hora, o diabo ele te influencia o pecado. O diabo ele atiça o pecado, ele influencia, ele te anima a pecar. Mas quando você peca, ele é o primeiro a te acusar. Fez porque quis, gastou porque ninguém mandou você gastar, gastou porque quis. É verdade. Os amigos que estavam batendo no ombro e falando que ele era o tal, o melhor amigo do mundo, cadê eles? Essa realidade é uma realidade notória. O diabo promete felicidades, o diabo promete prazeres, o diabo promete ostentação, mas ele cobra, e todas as promessas são mentirosas. É verdade. Promete alegria, mas no fim da festa você está triste. Eita, Jesus. Promete prazer, mas no outro dia você está com uma ressaca, com uma doença, está com uma sequela. Promete felicidade, mas aquele relacionamento foi só casual. A menina depois não consegue olhar na sua cara. Você depois não consegue olhar na cara da menina. Olha aí. Os prazeres carnais passam. Todos os bens são corruptíveis, passam. É verdade. Aquele homem começa a sentir realmente dificuldade de sobreviver e começa a procurar emprego. Meu Deus. Num tempo de fome, num tempo de crise, num tempo de escassez. Roda de um lado para o outro. Tinha experiência profissional, o pai lhe ensinou que era melhor, ele era habilidoso, ele poderia estar se dando bem no comércio, poderia se dar bem em qualquer área, numa fazenda, podia estar administrando com competência uma fazenda, ele sabia, o pai lhe deu base. Verdade, Deus. O pai lhe deu base. Quantas pessoas que estão vivendo hoje debaixo do viaduto, pergunta para elas sobre a Bíblia, ela te fala versículos e versículos de cor. Ela conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas não consegue viver um só versículo, não consegue praticar um só versículo. Sabe o que lhe falta? Força para voltar para a casa do pai. Conhecimento aquele rapaz tinha, entendimento de administrar uma fazenda aquele rapaz tinha. Provavelmente em várias áreas ele poderia se dar bem, mas a Bíblia fala que aquele rapaz não conseguiu nada, procurou um emprego, e o único que lhe deu emprego, lhe mandou cuidar dos porcos. Era um insulto cuidar de porcos, animais que para os judeus são imundos. E aquele rapaz, ele não só submeteu a essa humilhação, ninguém lhe dava nada, não lhe dava atenção, ele se sentia uma pessoa mais isolada, mais frustrada do mundo. E quando ele estava alimentando os porcos, a Bíblia fala que ele sentiu desejo. A fome era tão grande. Eu imagino que a vertigem estava dominando aquele rapaz. A fraqueza estava dominando aquele rapaz. Ele já não tinha mais orgulho, já não tinha mais cisma de nada. Ele estava vivendo uma vida de súplica, de pedido de socorro, de clamor. E de repente ele sente vontade de comer o que os porcos comiam. E é no momento do fundo do poço que a Bíblia fala que ele levanta a cabeça e cai em si. Ele levanta a cabeça e cai em si. Peraí, o que eu estou fazendo? Eu continuo tendo o meu pai. Ele não morreu e me deu herança, ele está vivo e me deu herança. O que para muitos não entendem é que herança é dada depois da morte. Talvez se tivesse recebido herança depois da morte do pai, ele estava desabrigado, sem perspectiva, sem futuro. Como muitas pessoas estão vivendo pelo mundo sem perspectivas, sem futuro. Mas o pai dele estava vivo. E cair em si
é uma coisa fantástica. Meu Deus. Aleluia. Versículo 17 diz assim, ó, da leitura oficial de Lucas capítulo 15. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Meu Deus. Que prova. O homem que rejeita o pai é louco. O homem que sai da casa do pai, que sai do abrigo do pai, que sai dos cuidados do pai, é louco. Meu Deus. Lembra quando Jesus ensina uma parábola daquele homem rico, que ele acumulou tantas riquezas e tantos bens, que a colheita que ele fez em sua fazenda foi tanta, que ele catou e começou a projetar o que vão fazer. Vão derrubar os meus celeiros, vão fazer celeiros maiores, vão abrigar e vão dizer para minha alma: come, bebe, deleita-te por muitos dias. Meu Deus. E ele entra com o outro versículo dizendo assim: louco, Olha aí. se pedir a tua alma hoje o que tu tens, para quem ficarás? Eita, papai. Rejeitar a Cristo e abraçar os valores do mundo é uma loucura, é uma insensatez, é uma insanidade. É verdade. É como você hoje, se você chegar hoje com a visão do mundo e oferecer para um jovem, oferecer para um rapaz: olha, hoje eu estou a fim de te dar um carro, mas não um carro qualquer, eu vou te dar uma Ferrari Itália 458, uma Ferrari cara, uma Ferrari nova, eu vou dar no seu nome, transferido. Um rapaz novo, por mais que ele não saiba dirigir, ele conhece o nome Ferrari, ele vai aceitar, nem que seja para pregar e para dar uma voltinha daqui para ali. Por mais que você oferecer um carro desse estilo para uma pessoa matuta, sem cultura, sem estudos, ela vai orar e vai dizer: mas o que eu vou fazer com o carro? Esse carro não dá para levar 5 pessoas, só cabe 2. O IPVA desse carro é 80 mil por mês, vale 2 milhões, 80 mil por ano, vale 2 milhões. O seguro do carro desse, eu não quero nem saber o cálculo do seguro do carro desse, não tem como pagar. Quantos quilômetros faz com litro um carro desse? Olha, sinceramente eu não quero. Por mais que as pessoas sejam insensatas, ela vai olhar assim: eu quero, nem que seja para vender, pegar o dinheiro e aplicar em outra coisa. São coisas que aos olhos humanos não podem passar desapercebidos. Aos olhos espirituais, as pessoas estão negando a Cristo Jesus. Tem um exemplo de uma Ferrari, que é uma coisa que os olhos humanos valorizam. Mas imagina uma pessoa num leito de hospital, numa UTI, estágio terminal, precisando de um transplante de um órgão, e consegue os médicos um doador, é compatível, tudo condiz, a pessoa decide doar o órgão para dar vida para aquela pessoa, e a pessoa no leito de morte fala: não, espera mais um pouquinho, porque eu estou me dando tão bem aqui no hospital, estou paquerando a enfermeira, eu estou flertando com o médico, quem sabe eu arrumo um casamento, eu estou feliz. Não, espera mais um pouquinho, porque se eu ganhar o órgão, eu vou perder esse relacionamento. Pessoas estão com uma loucura interna tão grande, valorizando o que a terra oferece e esquecendo o que Deus lhe deu, a alma, esquecendo do que Deus lhe deu, a eternidade, esquecendo do que Deus lhe deu, a esperança da salvação por intermédio de Cristo Jesus. Aleluia. Aquele menino caiu em si, porque segunda coisa, eu não posso negar essa Ferrari. Meu Deus. Porque segunda coisa, eu não posso negar esse órgão que vai me trazer vida. Eu não posso negar a minha vida, eu não posso negar a proteção. Se a Ferrari representa o luxo, a proteção da casa do Pai representa o que você precisa para sobreviver. Verdade. Se aquele órgão transplantado representa a tua vida, a casa do Pai representa a salvação eterna que Cristo te dá. É a vida que você perde no mundo. É verdade. Ele cai em si e decide se humilhar. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Lá eu vou jogar limpo com ele. Eu vou me humilhar. Eu vou botar tudo o que está no meu coração para fora, e eu espero que ele me receba pelo menos como um dos seus trabalhadores. Porque eu sei que os trabalhadores do meu pai que trabalham por diária lá são mais felizes e têm o que comer e eu não tenho. Olha aí. Tem as suas casas, eu não tenho. Tem os seus abrigos, eu não tenho. Tem as suas famílias, eu não tenho. Eita Deus, fala
Eu vou ter com meu pai. A Bíblia fala que ele andando a caminho da fazenda. Repara que o pai não foi buscar ele. Eita Deus, olha aí. O pastor foi buscar a ovelha. Aquela mulher comprometida que perdeu a dracma, ela decidiu procurar a dracma. Mas o pai da fazenda não correu atrás do filho. Não é mais importante o filho do que uma ovelha? Não é mais importante o filho do que uma dracma? E por que aquele pai decidiu não ir atrás do filho? Porque a dracma e as ovelhas se perderam. O filho decidiu ir. Ele quem quis. Livre-arbítrio. Ele tem que entender que o mundo gera morte, o pecado, o salário do pecado é a morte. Não há outro caminho. O caminho é céu ou o caminho do inferno. O caminho é estreito ou o caminho é largo. O caminho é luz ou o caminho é trevas. Ou você anda na presença de Cristo Jesus como Senhor e Salvador, ou você se deixa levar pelos mentiras do diabo e a tendência é a condenação. Meu Deus, é forte. O pai corre ao encontro daquele filho. Aleluia. Abraça aquele filho. Enche a Bíblia fala que ele enche o filho de beijos. Eita, quanta compaixão. Glória a Deus. Quanto amor. A todos que estão vivendo uma vida dissoluta. Quantos maridos abandonaram a sua esposa porque encontraram uma menina mais nova e estão vivendo hoje uma vida de amargura do lado dessa menina mais nova? Estão colocando em pauta o que tinha no lar com a esposa e hoje vivendo uma vida de ilusão com uma menina mais nova que não lhe completa. Eita Deus. Quantos estão vivendo essa carência? Sabendo que os valores são muito maiores do que o que os olhos podem ver. O pai não quis saber dessa situação. O pai não lhe cobrou nenhum tipo de informação. Nenhum tipo de satisfação o pai cobrou. Onde está meu dinheiro? Onde você estava? O que você fez com o meu dinheiro? Eu te dei, você gastou, agora se vira. Olha aí. O pai não tomou satisfação de nada. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que Cristo Jesus perdoa os pecados. Sabe por quê? Porque Cristo Jesus continua te amando como um pai. Sabe por quê? Porque todo o pecado foi carregado na cruz do Calvário. Todo o pecado, toda a iniquidade foi levado por Cristo Jesus na morte na cruz do Calvário. E ao terceiro dia, ao ressuscitar, Ele nos justifica pelo teu sangue. Aleluia, meu Deus. Aquele pai com compaixão abraça e beija aquele filho. Aquele pai olha para os seus servos, para os seus empregados e fala: traz para cá um vestido novo, cuida dele, dá uma banha nele, limpa ele, lava ele, cuida dele, põe roupas novas, põe um anel no dedo e põe sandálias nos pés. Meu Deus. Eu fui entendendo o que representava aquela roupa nova, aquele anel no dedo, as sandálias nos pés. A roupa representa a justificativa, roupas limpas. O sangue de Jesus te perdoa de todo o pecado. Não importa a acusação do diabo, você é justificado pelo sangue de Jesus. Ele te perdoa, Ele carregou sobre si, é Ele que pagou o preço na cruz do Calvário por seus erros. O anel representa a filiação de filho. Ele foi recebido novamente, não como empregado, mas como filho. Quando o homem decide aceitar Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele deixa de ser criatura e passa a ser filho de Deus. Glória a Deus. E as sandálias representa, me veio à mente lá a armadura de Deus, as sandálias da preparação do Evangelho da Paz. As sandálias representam estrutura, glória a Deus, rocha, firmeza. Ele foi justificado pelas vestes limpas. Ele foi tido como filho novamente e foi estruturado com as sandálias na rocha da palavra. Glória a Deus, aleluia. A sandália também pode representar humilhação e paz. Olha aí, Jesus. Ele saiu prepotente, com o nariz alto, cheio de sonhos, sem respeitar o pai, Meu Deus. sem pensar nas consequências, sem pensar no que estava fazendo. E quando voltou humilde, declarando: Pai, eu pequei contra o céu, pequei contra o Senhor. Nem digno de ser chamado seu filho, eu sou. Deixa eu só trabalhar na fazenda. Não manda eu embora, não. Eu só quero ganhar o pão de cada dia suado. Não
não preciso de me acolher na tua fazenda, não. Eu só quero ser tratado como seus trabalhadores. Olha aí. O coração meu quebrantado, humilhado. E Deus, Ele não resiste o coração quebrantado. A Bíblia fala que todo aquele que confessa o pecado e abandona o pecado alcança a misericórdia de Deus. A vida daquele menino foi justificada, ele foi atido como filho novamente, ele teve as sandálias do Evangelho da Paz, ele teve o acolhimento como um filho humilde. O pai na hora elaborou uma festa. Da mesma forma que o pastor criou uma festa e chamou os amigos porque a ovelha estava perdida. Da mesma forma que a amiga chamou os vizinhos e fez uma festa porque tinha achado a dracma. A Bíblia fala que o fazendeiro chamou seus servos e deu ordem: mata aí um boi gordo, mata aí um boi cevado, um boi novo, um boi gordo, bonito, gostou, vamos fazer festa, vamos dançar, vamos comer e beber. Aleluia. E a alegria era notória, por quê? Porque o meu filho estava morto e reviveu. Olha aí, Jesus. Estava perdido e foi achado. Quando nós falamos sobre a morte, o Pai fez a simbologia, e a simbologia de salvação. Porque o filho não estava morto, ele estava com fome, sujo, maltrapilho, humilhado, necessitado, mas ele estava vivo, mas espiritualmente ele estava morto. Quantas pessoas chegam na casa do Senhor com vergonha pelo seu pecado? Quantas pessoas chegam na casa do Senhor que não conseguem olhar nos seus olhos e dar novamente a paz do Senhor Jesus? Quantas pessoas entram e sentam na última cadeira, na última fileira, e quando acaba o culto, não conseguem abrir o coração, cumprimentam de longe e vão embora. E Jesus está dizendo para você essa noite: olha só, não importa o quão denso, o quão difícil, o quão rude foi o teu pecado, Cristo te ama da mesma forma. E a Bíblia fala que aquele que, em Mateus capítulo 10, fala que aquele que me confessar, Jesus diz assim: aquele que me confessar perante os homens, também eu confessarei perante o meu Pai que está nos céus. Houve uma confissão, houve uma aliança, houve um conserto, houve salvação. A morte foi vencida pela vida. Aquele pai mostrou que toda a ostentação e os prazeres sobre a vida daquele filho era uma lição para os demais. O filho foi uma prova viva de dor. Ele achou o caminho da luz, da paz. Ele jamais se desviará dele. Glória a Deus, é verdade. Aleluia. Louvado seja Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Eita Deus fiel. Obrigado. As palavras de Paulo nos mostram o quão grande é o amor de Deus. É verdade. O que ele justificou está justificado. Glória a Deus. O que ele advogou está advogado. O que ele perdoou está perdoado. O que ele transformou está transformado. Glória a Deus. O diabo não tem mais poder de apontar o dedo na tua cara e falar que você é indigno. Hoje você é filho de Deus. O diabo não tem mais poder de falar, apontar na tua cara e falar assim: você não merece o perdão. Mentira. Eita Deus. Cristo te amou e se doou na cruz do Calvário. O Pai doou o seu único filho para morrer no Calvário. Quer uma prova de amor maior do que essa? Eita Jesus. Quer uma prova de amor mais condescendente, mais completa, mais poderosa do que essa? É verdade. Aleluia. Nada pode superar o amor de um pai, nada pode superar essa aliança, esse concerto feito. A comemoração foi plena, a festa foi grande, todos se alegraram, mas a Bíblia fala que tinha um que não amava, Eita. o irmão mais velho. Olha aí. Quantas pessoas que estavam desviadas e vêm para a casa do pai, e pouco tempo depois voltam para o mundo? Às vezes, porque voltaram a praticar as velhas ações, fragilizou-se na fé e o diabo encontrou o acesso à brecha e ele caiu novamente. Ou muitas das vezes
Porque não encontraram o amor de irmão dentro da igreja. Não encontraram afeto, carinho. Não encontrou alegria. Sabe aquele negócio de alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram? Não encontrou essa verdade. O filho mais velho, chegando do campo, do trabalho, olha e vê aquela dança, aquela alegria, aquela festa, aquelas músicas, e pergunta. E um falou: o teu irmão voltou. E o teu pai resolveu fazer essa festa maravilhosa para ele. Fica para de fora, bicudo, achando que é maior e melhor do que o irmão, porque ficou na fazenda trabalhando. Olha aí. A Bíblia fala que os últimos serão os primeiros. Aleluia. E os primeiros os derradeiros. Às vezes, os que estão em casa, por não amarem, por não reconhecerem a dependência do Pai, por acharem que são maiores e melhores que os outros, nem herança terão, nem recompensa terão. Meu Deus, é forte. Mas o pai humildemente sai para de fora e fala: filho, entra, comemora com a gente. Aleluia. O teu irmão voltou. Ele desabafa: pai, eu trabalho para ti a vida inteira. Jesus. Nunca gastei um centavo, nunca desobedeci às suas ordens, sempre fui submisso. Seus mandamentos eu sempre levei à risca. Quantas pessoas estão vivendo com base na teologia e não com amor? Com base na lei e não na misericórdia. Meu Deus. Em Amós, Cristo nos ensina, lembrando aos fariseus, quando encontraram o chamado de Levi, o chamado de Mateus. Aleluia. Você olha, os médicos vêm para os doentes. É verdade. Eu não vim para o justo, mas vim para o pecador, para que ele se arrependa. Deus poderoso. E lembra dessa frase: misericórdia quero, não sacrifício, não sacrifício. Jesus. Talvez o irmão mais velho, por estar ao lado do pai o tempo todo, se sentiu aptamente capaz, e não foi, na mente dele ele não foi reconhecido, mas o pai fala para ele: olha, tudo que eu tenho é teu, mas eu tinha que me alegrar, eu tinha que festejar, eu tinha que fazer esse banquete, Glória a Deus. pois o teu filho, teu irmão estava morto e reviveu, perdido e foi achado. Olha aí, Jesus. Aquele rapaz não sabia verdadeiramente que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Aleluia, é verdade. As coisas velhas, passadas, só serviram de testemunho de dor, testemunho de sofrimento, testemunho de percas. Aquele que está em Cristo se regozija na paz e no amor, Aleluia. vive novidades que o Senhor nos dá. Jamais vai querer voltar a cuidar de porcos, jamais vai desejar comer a comida dos porcos. É verdade, meu Pai. Aleluia. Mas aquele que não ama, a visão é só material Meu Deus. e não consegue entender esse amor. O que é carnal só entende o que é carnal, o que é espiritual só entende o que é espiritual. Meu Deus. Jesus menciona você que está perdido ainda. Jesus menciona você que está em trevas ainda. Jesus menciona você que está morto espiritual ainda. Papai. Enquanto a vida há esperança. Muito Jesus. As portas da graça ainda estão abertas. O Pai continua com o desejo de lhe abraçar com íntima compaixão, lhe beijar, Aleluia. justificar te dando vestes, te chamar por filhos te dando anel, te dar a estrutura da palavra com sandálias novas nos pés. Ele quer que você tome a postura de autoridade como filho do fazendeiro. Aleluia. Jesus te ama. Eita. Esse amor não mudou. É verdade. Jesus Cristo te ama. E todos os sonhos e promessas do passado continuam ativos no coração de Cristo a teu respeito. Aleluia, meu Ele quer te restaurar, quer te levantar. Aonde você estiver, em nome de Cristo Jesus, abra o teu coração e ore ao Senhor agora. Aleluia. Aonde você estiver, não importa se você está no quarto fechado, não importa se você está chorando, não importa se você está numa UTI de hospital, não importa se você está debaixo de uma sarjeta, debaixo de uma ponte numa sarjeta. Jesus Cristo continua te tendo por filho. É verdade.
continua querendo te abraçar e te beijar, Aleluia. continua querendo te dar lugares como príncipes a se assentar. Aleluia, meu Deus. O projeto de Deus é a salvação para a sua alma. Eita, O papai. projeto de Deus é a paz que você perdeu. O projeto de Deus é a alegria que você perdeu. É O verdade. projeto de Deus é fazer do teu coração novamente templo do Espírito Santo. Que Deus possa te alcançar nessa noite. Que aonde chegar essas palavras, aonde chegar o som desse microfone, aonde chegar a popularidade desses vídeos, que possa também chegar o Espírito Santo, que está batendo ao teu coração agora e pedindo liberdade para entrar, para trabalhar no teu ser, para mudar o teu caráter e para transformar toda essa angústia, toda essa amargura, toda essa opressão em paz, em alegria, em mudanças, em novidades. Glória a Porque Deus. Cristo te ama, não se esqueça disso. É verdade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Louvado.